Olá! Estamos vivendo, segundo especialistas, um tempo especialmente crítico. Pensar os grandes temas do nosso tempo é um desafio que a filosofia tenta enfrentar, por exemplo, discutindo os desafios éticos atuais. Uma vez mais, o Religare retoma este assunto. Hoje contaremos com a participação do professor Maurílio Santiago, que é professor de filosofia e coordena no Centro Universitário Newton Paiva o programa Ético Institucional. Professor Maurílio Santiago, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Religare. Prazer é meu, Flávio, estar participando do programa da TV Horizontes, Religare, e discutir um tema tão interessante, né, da ordem do dia, que é o tema da ética. Muito bem, você sabe que pode participar também do programa enviando ao professor Maurílio ou à nossa produção alguma pergunta, uma sugestão. Nosso e-mail para contato é religare@tvhorizonte.com.br. Eu aproveito para agradecer os vários e-mails que temos recebido e às vezes repassamos, né, sempre que necessário, repassamos aos nossos convidados que encaminham imediatamente, prontamente, a resposta à sua questão. Então escreva religare@tvhorizonte.com.br. Professor Maurílio, iniciamos o programa falando que vivemos um tempo especialmente crítico e vamos abordar, do ponto de vista da filosofia, essa questão da ética. Não? Por que hoje é tão comum falar em crise ética? Bom, eu não sei se a palavra crise ética é uma palavra que a gente poderia estar... Ela corre um risco, né, de um sentido mais moralista, talvez um sentido mais de usar um discurso moralista em cima dessa ideia da crise, que eu acho que não é o caso, não é? Nós temos uma crise ética, então o que significa dizer isso, né? Significa dizer um momento, eu acho que importante, um momento de transição, um momento que eu acho que a humanidade é convidada a repensar de alguma maneira, ou tentar resgatar de alguma forma, alguns valores éticos que eu acho que são fundamentais, né? Ou valores éticos absolutos, como diz o Hans Kinger, né? A humanidade precisa de reencontrar, ou de ressignificar a sua história, a partir de alguns valores éticos que eu acredito sim que a gente esteja meio que, né, na sua ausência ou na sua crise, na crise desses valores éticos. Você disse que vivemos uma transição, mas uma transição de quê? Bom, para onde nós não sabemos bem, mas uma transição de quê? Bom, eu acho que a nossa época, né, os leitores, os moralistas hoje, os que trabalham com ética, a gente pode citar o Libânio, né, o Leonardo Boff, pode citar outros autores, eles vão trabalhar sempre essa ideia de que a humanidade hoje, a nossa época é uma época de vários avanços, né, de avanços técnicos, avanços científicos, mas ao mesmo tempo uma época em que há uma crise dessa ética no sentido de que parece que esses paradigma ético, os valores éticos, eles não encontram muito claros né, no espaço social. A gente assiste uma série de fatores que contribuem para dissolver a ética, né, para tentar de alguma maneira eliminar esta ética. Poderia citar na nossa sociedade mesmo alguns tipos de postura. Como diz o Libânio, eu estive com ele numa palestra sobre ética, e ele deixou uma coisa muito clara, ele falou assim, se a gente fosse fazer um diagnóstico da nossa época em relação a essa crise ética, nós poderíamos falar, pelo menos aqui no nosso país, né, de uma cultura das drogas, uma cultura da violência, uma cultura da corrupção. Né? Bem, estes seriam os indicativos de que nós vivemos uma crise ética? Ou alguns? A palavra crise, talvez a gente poderia repensar essa ideia. Talvez eu diria Como você entende a palavra crise? Eu acho que a crise ela não é o fim, não é o término. Eu creio que a crise seja um momento de mudança, de oportunidade. Então a gente passa por um momento em que nós somos, né, chamados a ressignificar, a tentar resgatar esses valores, a tentar, né, construir na vida pública, na vida social, através da educação, através da família, tentar educar para uma ética, porque eu acho que a ética, o caminho, né, possível é a educação. Então, é tentar resgatar a ética, seja no espaço, por exemplo. Aí são vários os exemplos que nós poderíamos dar. Seria o caso de questionar valores que outrora foram estabelecidos ou que estão aí colocados que, bom, o tempo já não está muito acorde a estes valores? É nesse sentido que você fala de crise? Ou seria além de um julgamento, seria um processo também de relativização desses valores? Eu não sei se seria questionar certos valores passados. Eu não sei se os valores passados, eles caem de alguma maneira. A gente pode pensar em valores éticos absolutos, valores éticos relativos. Talvez os valores éticos relativos sejam valores de uma época e esses valores possam, de fato, cair. Não sei se a humanidade também precisa desses valores, né?
Agora, valores éticos absolutos, como é o caso, por exemplo, valores que independem de um tempo, de uma época, e que a humanidade sempre precisa desses valores. A ideia da justiça, né? A ideia da dignidade humana, o respeito à dignidade humana, a integridade das pessoas, a sua integridade física, a sua integridade psíquica, a sua integridade mental. Então, é moral. Então, essa dimensão de passado, da ética, alguns valores éticos, como o próprio Hans Kinger diz isso, eles são importantes e eles independem de um tempo, né? Sim. Você dizia que, citando o professor Padre Libânio, que no tempo que nós vivemos há uma cultura das drogas, uma cultura da corrupção e uma cultura da violência. Você se diz de acordo com o diagnóstico que o professor Padre Libânio faz. Uhum. Vamos tentar esclarecer, então, talvez esses três aspectos, né? Uhum. Já que você partilha dessa perspectiva. O que é essa cultura das drogas? Bom, então eu vou, como eu já havia dito, eu vou me basear um pouco na fala do Padre Libânio, né? Porque eu achei muito pertinente, muito convincente. Ele esteve conosco falando sobre ética, então ele deu um diagnóstico da nossa época, do nosso tempo, né? E dentro desse diagnóstico ele frisou, né, ele destacou essas três questões. Para nós, a filosofia, a ideia de cultura, onde ela tem uma outra noção, né? Então, acho que é uma... Por exemplo, qual seria? Tem um sentido positivo da cultura, né? Da cultura enquanto resultado da intervenção da razão, da cultura como produção humana, da cultura como resultado da razão humana no mundo. Então, nesse sentido aí, é um sentido de uma metáfora, um sentido mais pejorativo, né? De um comportamento comum, de um lugar comum que hoje nós assistimos na vida social. Sim. E que, segundo Libânio, essas três dimensões, um diagnóstico que ele deu de uma crise hoje de ética no mundo contemporâneo, ele coloca como esses três fatores, sobretudo no nosso país, como que contribuem para a morte da ética ou para, de alguma forma, corroer por dentro qualquer proposta ética válida, né? Cultura da violência, né? Essa cultura que nós assistimos, que a mídia o tempo inteiro passa para cada um de nós. É uma época de dificuldades, uma época em que, por exemplo, né, as pessoas não respeitam o outro, não tem, né, nenhum tipo de referência ética capaz de respeitar esse outro. Então, elas invadem e desrespeitam a integridade das pessoas, seja a integridade física, a integridade psíquica, a integridade moral das pessoas. Cultura da violência, cultura das drogas, que é essa ideia não necessariamente de uma pessoa ter um vício, da pessoa ter uma dependência de alguma coisa. É isso eu ia perguntar, a cultura da droga significa não, dependência assim, química? Não. Mas talvez a cultura da droga no sentido de que, por exemplo, acho que nós aprendemos assim, não sei se foi o seu caso também, né, que nós somos educados de tal maneira que você, por exemplo, trabalha, você conquista, você tem um projeto de vida, você luta, né, em nome de um ideal, em nome de um objetivo, em nome de alguma coisa. E paga um preço por isso, através do trabalho, através do esforço que você vai ter, de tudo isso, para chegar numa finalidade. Sei lá que finalidade poderia ser essa, né? O problema da cultura das drogas, que hoje convence muito os nossos jovens, né, é essa ideia de que você não precisa de passar por essas etapas, né? Essa etapa do trabalho, essa etapa da conquista, do labor, da luta, para chegar num resultado. Para que isso? Então você imediatamente chega nesse final, nesse gozo, nesse prazer, sem precisar de passar por um caminho, né, que é o caminho que as pessoas normalmente, né, que nós normalmente aprendemos, né, que é o caminho do trabalho, da luta, da conquista, das dificuldades da vida. E as pessoas imediatamente querem esse gozo, querem esse prazer. Então, acho que é por aí, né? E quando se fala em cultura da violência, seria mais voltado à questão da banalização da vida? É nessa perspectiva que você banalização compreende? Da vida, falta de, né, como é que as pessoas elas não valorizam esse outro, como é que a pessoa foi completamente desrespeitada. Nós estamos falando de valores éticos, né? A vida é um valor ético absoluto, né? E de repente ela passa a ser um valor ético, ela se dissolve, né? Passa a ser relativo, e as pessoas não se importam por mais nada, e elas matam tranquilamente, né? E não tem nenhum tipo de... Então é essa cultura da violência, esse desrespeito às pessoas, à integridade das pessoas, e que a mídia o tempo inteiro denuncia para a gente, através do jornal, através de todos... Sim, mas também a cultura da corrupção. O João Baldo Ribeiro escreveu recentemente um artigo dizendo que falta matéria-prima. E ele analisava a questão da corrupção, por exemplo, política, dizendo que não é só uma questão de políticos, é uma questão da matéria-prima povo brasileiro que estaria corrompida. Você concorda com esse diagnóstico ou tem uma outra perspectiva? Em termos, eu acho que a ideia da cultura da corrupção, ela passa por isso mesmo. Ela não está só por parte dos nossos políticos, como a gente vê as denúncias acontecendo, que são lamentáveis, né?
e também acaba com a ética, eu concordo perfeitamente com o Libânio, né, nesse sentido. Mas também a cultura da corrupção está em todo momento. Está desde alguém, um menino que vai na padaria e compra ali alguma coisa, e a moça do caixa devolve ele um troco a mais, e ele guarda esse troco, né? Ele acha que então ele foi fantástico, porque ele conseguiu tirar dela um dinheiro a mais e ganhou dela. Então essa mentalidade da corrupção, de apropriar, né? Porque a ideia geral é essa, apropriar de algo público por interesse privado, né? Mas ela hoje gera essa mentalidade, que todo mundo quer, de alguma maneira, apropriar ou querer tirar proveito desse outro, né? Isso também... Sim, diga, pode concluir. Eu acho que isso também é um dos diagnósticos que eu acho que vale a pena pensar, né? Para tentar resgatar ou tentar fazer valer um projeto de ética, né? A defesa da ética, quer dizer. Você acha que a educação nossa, marcada aí pelos anos de colonialismo, ela deixou uma certa herança no nosso modo de tratar, por exemplo, a coisa pública? Você acha que tem alguma coisa a ver com a história do Brasil? Ela, de certa forma, nos orientou, não é? Dentro dessa lógica da corrupção, do tirar vantagem, não é? De ocultar, de alguma forma, interesses, não é? Em relação ao que deveria ser? Sim, eu acho que sim. Eu acho que é um aprendizado, né, que a história foi trazendo para nós, dessa ideia da corrupção. Por outro lado, também eu fico pensando que a gente também não pode só dar esse diagnóstico, pensar que o brasileiro é corrupto, que há essa mentalidade tão trágica. Obviamente, claro. Obviamente que não, né? Sim. Então é tentar pensar também que nós somos um povo muito sério, um povo muito ético, muito sério com tudo que faz. Um povo que tem muita convicção em Deus, né? Um povo que acredita muito em Deus. Então não sei se tenho claro que tem o peso da história, mas também a gente não pode cair no fatalismo e dizer que, né, que essa mentalidade ela vai vencer, né? Muito bem. Mas eu acredito... Sim, nós vamos falar sobre essas alternativas daqui a pouco, desculpe tê-lo interrompido. Bem, tá ótimo. Né? Os desafios éticos atuais é o tema do Religare de hoje. No próximo bloco, vamos conversar sobre o resgate da ética. Voltaremos em instantes para continuar nossa conversa. Estamos de volta com o Religare. Aqui conosco está o professor do Centro Universitário Newton Paiva, professor Maurílio Santiago. O Religare discute hoje os desafios éticos de nossos dias. Professor Maurílio, no final do bloco nós tentávamos compreender, será que a história do Brasil levou ou influenciou de algum modo, não é, para essa cultura da corrupção? É um tema bastante polêmico, nós teríamos de desdobrá-lo de muitas formas, né? Em todo caso, no segundo bloco, nós vamos conversar sobre as alternativas a esta crise. Diante desse cenário, né, esse cenário que nós desenhamos no primeiro bloco, quais seriam as alternativas? Quais seriam essas alternativas? Para a gente pensar na alternativa, né, de resgate de uma ética na nossa sociedade, né? Acho que é uma questão complexa, uma questão difícil, né? Mas a gente vai tentar aqui, de alguma maneira, pontuar algumas questões que eu acho que são importantes. Sim. Primeira questão que eu acho em relação à ética e que a gente deve sempre fazer valer aqui, né? No sentido de resgatá-la ou de construir um projeto de ética, em primeiro lugar, respeitar as pessoas, né? Na sua integridade física, psíquica, ética, moral. Recuperar, né, e tentar respeitar a dignidade das pessoas, da pessoa humana. Acho que isso é um primeiro grande caminho para uma ideia de um projeto, de uma discussão ética hoje. A segunda questão é tentar resgatar alguns valores que lá na obra do Hans King ele deixa muito claro, ele vai chamar de valores que são unificadores e valores que são integradores. Alguns valores éticos que a humanidade precisa de ter muito claro, né, diante dela, para que a vida possa ser melhor. Porque eu acho que é para isso que serve a ética, né? Para tentar fazer com que a humanidade, com que a sobrevivência da humanidade, com que a minha relação com esse outro, ela seja menos áspera, menos
menos grosseira, ela se torna mais lisa, mais polida, mais agradável, né? No convívio da humanidade. Seria o caso de resgatar o espírito de fineza? Também, né? Como diz o Pascal, o espírito de finesse, né? Esse espírito da gentileza, essa razão cordial, esse respeito ao outro, que eu acho que também está muito ausente na nossa época. Eu não sei se é por conta do trabalho, o tempo é muito curto e as pessoas não têm muita oportunidade de ser mais cordial uma com as outras, né? Então, essa questão da cordialidade, dessa gentileza em relação, não só em relação ao outro, mas eu acho também em relação a mim mesmo, né? Nós falamos anteriormente de uma cultura das drogas. Será que um jovem, um adolescente, ao entrar nesse mundo sem sentido e tão complicado que é o mundo das drogas, será que ele está sendo cordial e gentil com ele mesmo? Será que ele está sendo ético consigo mesmo, né? É uma ética do cuidado? Você está lembrando também Leonardo Boff? Lembro do Leonardo Boff, né? De uma ética do cuidado, de uma ética de cuidar. E não só desse outro, mas também do meio ambiente, da vida, desse grande outro, e desse grande outro que nos envolve, né? Que pode chamar de Deus, cada um, não sei como é, mas Deus, por exemplo, a experiência religiosa. Então, acho que são caminhos importantes para se resgatar uma ética. A educação, né? Através da escola, a educação formal também. Acho que nós temos uma tradição de educar para a técnica, de educar para alguns domínios, algumas habilidades, de educar para a ciência, inclusive na universidade, eu acho que isso é fundamental. É função primeira da universidade educar para a ciência, promover a ciência, mas ela não pode, em hipótese alguma, esquecer da ética e educar também para essa consciência ética em relação, né, a essa juventude universitária que está sendo formada. Alguns dizem que para resolver alguns problemas, como este que você tem mencionado aqui na nossa conversa, sim, seria necessário um sistema punitivo mais rígido. A alternativa ética se dá através de um sistema punitivo mais rigoroso? Acredito que sim. Eu acho que aí que dá o que acontece no país, a gente, né, vê na ética alguma coisa que não funciona. As pessoas não acreditam nisso. Então, ao mesmo tempo que ela é necessária, que, como diz o Leonardo Boff, é um grito ético no mundo, a humanidade, né, clama por esta ética, a gente vê isso o tempo inteiro. Livros são editados, né, discussões o tempo inteiro, a ética está na crista da onda. Então, ética no mundo dos negócios, ética no meio ambiente, ética na universidade, ética na mídia. Mas, ao mesmo tempo, na prática, as coisas não funcionam assim. Ao mesmo tempo, as coisas não funcionam assim. Então, a gente não vê sendo punido aqueles que deveriam ser punidos, né? Então, por exemplo, se você tem um corrupto, ele vai lá, apropria do dinheiro público, ele rouba do país, né? Ele faz milhões com aquilo e a coisa fica daquele mesmo jeito. A gente não vê sendo, né, fazer valer, né, a obrigação de punir essas pessoas. Então, todos aqueles que vão contra os ideais de uma comunidade ética, todos aqueles que vão contra os princípios éticos estabelecidos pela comunidade, eles devem ser, né, um dever ser, e ser ético, eles devem ser rigorosamente punidos. De quem é o papel, então? Quem que deve exercer esse controle? Eu acho que esse controle deve ser exercido por toda a comunidade, né? Pelas pessoas, pelos meios de comunicação, pelo Estado, pelos nossos governantes, pelos nossos políticos, pelo Poder Judiciário. Acho que todo mundo tem a tarefa e tem o dever ético de exigir que essas pessoas que vão contra os ideais éticos, que vão contra os valores éticos, elas sejam rigorosamente punidas. Acho que cabe toda a comunidade exigir isso, participar ativamente disso, e não atribuir essa responsabilidade apenas para um outro, mas se perceber e tomar consciência de que cada um de nós somos corresponsáveis nisto, né, que é fazer valer a ética e cumprir, né, e exigir desses que fogem aos ideais éticos uma punição rigorosa e verdadeira. Mas, Maurílio, e como é que fica a questão da educação? Não é só punir? No caso da ética? Sim. Eu acredito Qual que é o papel da educação nesse processo? São coisas distintas. Né? Eu acho que aquele que já... Eu acho que as pessoas, quando elas fogem ao ideal de uma ética, ou quando elas, né, vão contra a ética e elas agem contra a ética, elas têm a própria sociedade dá a elas uma oportunidade. Então, elas são, de novo, se elas tomarem a consciência, né, e voltarem a participar dos ideais éticos, elas retornam ao convívio da comunidade. Nós estamos chamando de ético aqui a justiça, o respeito aos direitos humanos, a dignidade da pessoa humana, mas esses referenciais, eles são assim tão fáceis de serem assimilados por uma comunidade tão diversa como a comunidade planetária? Sim.
Nós temos aqui, podemos ter, que noção de justiça nós estamos falando, que noção de direitos humanos, que noção de dignidade da pessoa humana. Alguns podem partilhar desses princípios, desses valores, outros não. Mas eu acho que aí tem um argumento interessante do próprio Hans Kinger, quando ele vai falar o seguinte, ele vai defender a ideia, por exemplo, dos direitos humanos. Eu acho que é um dos argumentos que justifica a universalidade dos direitos humanos, né? Então, ele vai falar que, vamos supor, se você está discutindo uma questão aqui, se alguém foi assassinado por uma questão em defesa de algo, de um valor ético, aqui em Belo Horizonte, se essa notícia chegar, por exemplo, na França, ou se chegar nos Estados Unidos, onde quer que for, né? Chegou uma notícia de que alguém foi morto por conta da defesa dos direitos da humanidade, essa comunidade lá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, ela vai entender claramente, ela tem uma percepção clara de que ali houve uma violência, de que ali houve um desrespeito à integridade da pessoa, de que ali houve uma ação contra a ideia da justiça. Então, mesmo que isso tenha algumas particularidades, que eu acho que é um problema ético contemporâneo hoje, essa ideia da universalidade da ética e, de outro lado, as questões particulares e como que nós podemos concatenar, né, esse particular com esse universal, eu acho que isso, de fato, é um problema, mas os valores éticos absolutos, se nós colocarmos esses valores no lugar do relativismo, ou arrancarmos deles, né, a ideia da universalidade, aí, de fato, eu acho que a coisa fica muito complicada. Então, eu quero acreditar que esses valores são, de fato, universalmente válidos, né, são valores éticos fundamentais. Em qualquer lugar do tempo e do espaço, a humanidade necessita disso para a sua sobrevivência. Uma vez que eles se veem ameaçados, é a própria humanidade que se vê ameaçada. Mais do que objeto da crença pessoal de um filósofo, de alguém que compartilha desses ideais, você vê que a humanidade caminha para compartilhar estes princípios? Sim. Eu acho que a gente não pode ter uma visão de fatalismo, uma visão de moralismo, uma visão de derrota, né? Mas sempre uma visão de esperança. Sim. Então, se por um lado nós temos corruptos, nós temos pessoas envolvidas em droga, por outro lado nós temos pessoas que são exatamente o contrário. Então, você tem uma campanha contra a miséria e a fome, né, que começa com um sociólogo no Brasil, ela é levada a sério. Você tem organizações não governamentais que estão em defesa da vida. Você tem a universidade como um programa desse, que está aqui discutindo, que está levando conhecimento, que está tentando, né, formar uma crítica na população. Você tem os projetos de extensão universitária que apoiam a comunidade através de várias ações. Então, você tem muita coisa acontecendo no Brasil, de pessoas, né, a população brasileira muito séria, trabalhando com dignidade, em nome, né, da construção de um projeto sério de cidadania, de povo, de nação, que claramente é ético, né? Então, a gente pode perder isso de vista, não. Sim. Nós temos um minuto, inclusive o programa ético institucional do Centro Universitário Newton Paiva, que você coordena. Ele está também no hall destes programas? Acredito que sim. Como que é o programa? O programa, ele tem como tutor, foi criado pela nossa pró-reitora acadêmica, a doutora Ângela Prata Passi, e o doutor Newton Paiva, que é o nosso reitor. Então, eles têm essa preocupação muito clara de que nós devemos educar para a ciência, educar para a tecnologia, formar o profissional do futuro e tudo, mas também jamais perder de vista a formação ética dos nossos alunos. Muito bem. Acho que é por aí. Ok. Professor Maurílio, muito obrigado pela sua presença. Nós estamos terminando este programa. Você sabe que pode deixar uma mensagem, um comentário, uma sugestão, também enviar uma questão ao professor Maurílio. Nosso e-mail, religare@tvhorizonte.com.br. Obrigado por escolher este programa. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare. Conhecimento e religião.